Boa tarde a todos. Hoje eu vou fazer a leitura bíblica. Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. No mundo em que vivemos, é comum que seja mais valorizado o maior, o mais que se destaca, o que mais chama atenção, a mais alta posição, o cargo de maior autoridade. Gostamos mais daquilo que é de marca, o que está na moda ou nas tendências. Mas nem sempre o que mais se destaca é o melhor. Veja o exemplo de Golias. Ele empunhava medo aos soldados de Israel, que ficavam apavorados. Com toda a sua imponência, sua estatura de quase 3 metros, armadura de bronze de 60 quilos, lança enorme de quase 7 quilos, Golias se destacava, mas ele foi derrotado pelo franzino Davi. O pequeno Davi sequer era soldado. Se apresentou para enfrentar o imponente Golias, que debochou do corajoso rapaz. Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. No entanto, Davi não se intimidou, pois ele estava ali em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. A vitória de Davi mostrou que, para envergonhar os poderosos, Deus escolheu o que o mundo acha fraco. Por meio de Davi, Deus mostrou que não precisa de armas ou espadas para derrotar os inimigos. Ele usou um pequeno rapaz para derrubar o maior dos guerreiros. Deus usou madeira e prego para derrotar o diabo e o pecado da cruz. Seu filho Jesus foi pendurado para trazer perdão e salvação a todos nós. Temos vitória por meio dele. Deus pode usar estes 5 minutos do seu tempo para transformar a sua vida. Convido a todos para ficar de pé para cantar o hino nacional. Entre
seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas cernes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Almiro Afonso Fritzen. Presente. Cristiano Heraldo Cassol. Presente. Donaldo Selin. Presente. Este Engelmann. Presente. Ivanildo Kerkoven. Presente. Jânio Quirino Alves. Presente. Johnny Neilton Zils. Presente. Marcelo Henk Bladorn. Presente. Rodrigo Fleming Lima. Presente. Senhor presidente, há quórum para início da presente sessão ordinária. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu colega Almir, sempre nos acompanhando aí. E os pessoal que nos acompanham pelas redes sociais. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido, nesse momento, o primeiro secretário e vereador, Johnny Neilton Zils, para fazer a leitura do resumo da ata da sessão anterior. Ata número 21, da sessão ordinária número 19, da Câmara Municipal de Maripá, Estado do Paraná, realizada no dia 9 de junho de 2025, às 18 horas. Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, em 9/6/2025, foram lidos um projeto de lei ordinária de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 25, de 16 de dezembro de 2005, lidos e discutidos e aprovados uma moção de aplausos ao cidadão Klaus Jacinto Hildebrandt para demonstrar gratidão pelos serviços prestados e contribuição no desenvolvimento e engrandecimento do município de Maripá, e um requerimento solicitando informações sobre o processo número 44 de inegibilidade de licitação número 9/2025, cujo objeto é contratação da empresa Lavagnoli Capacitação Pública Limitada para ministrar cursos in company, direitos e deveres estatutários, poder hierárquico da administração pública, primeiros socorros e saúde mental, com carga horária total de 64 horas e até 360 inscrições destinadas aos servidores da Secretaria de Saúde na modalidade presencial e com valor total de R$ 192.000 no município de Maripá. Lidas também 6 indicações que solicitavam, respectivamente, a construção dos fluxos, protocolos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, articulando uma rede socioassistencial e intersetorial, o levantamento das necessidades de formação e capacitação dos trabalhadores do SUAS e elaboração do adequado Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS, e elaboração do ato normativo adequado de competência do Poder Executivo, que estabeleça os princípios e diretrizes para a educação especial e o atendimento educacional especializado, detalhando os procedimentos, os tipos de profissionais, as condições de solicitação e as responsabilidades envolvidas. O desenvolvimento de ações de apoio e informações aos proprietários de imóveis rurais para que procedam à regularização fundiária. Quanto ao georreferenciamento, solicitam a instalação de gerador fixo de energia elétrica no Centro de Eventos Amarelão, devido às frequentes quedas de energia na região, e sugerem que o Poder Executivo, através das secretarias competentes, estude a viabilidade da aquisição dos equipamentos para aplicação de materiais em pavimentação asfáltica, multidistribuidor de agregados com capacidade mínima de 6.500 kg e espargidor de asfalto com capacidade mínima de 6.000 litros, ambos a serem acoplados a caminhão-toco. Lido o ofício número 21/2025 do Gabinete do Deputado Federal Tião Medeiros,
que comunica a destinação de emenda impositiva no valor de 450 mil em favor do município de Maripá, no Fundo Nacional da Saúde. Após lido, o senhor presidente determinou o arquivamento. Lidos ainda 3 convites, sendo eles convite para a festa junina Escola Curoli, convite para Campeonato Municipal de Futebol Amador e convite para jantar dançante Comunidade Evangélica de Maripá. Discutidos, votados e aprovados em segundo turno 2 projetos de lei, sendo eles projeto de lei ordinária número 12/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do PPA relativa ao período de 2022 a 2025, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e da Lei Orçamentária Anual de 2025, e da outras providências, e projeto de lei ordinário número 09/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a prorrogação do Plano Municipal de Educação no município de Maripá, aprovado pela Lei 1059, de 20 de maio de 2015. Discutido, votado e aprovado em primeiro turno o projeto de lei ordinário número 11/2025, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos no município de Maripá e da outras providências. A ata na íntegra está em discussão. Em votação, quem concorda com isso como está? Contrário, se manifeste. Está aprovado. Convido esse primeiro secretário vereador Jones Rios para fazer a leitura da matéria constante em pauta da presente sessão ordinária. Indicações. Bancadas Republicanos e Partido Progressista. Indicação número 158. Autoria Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henk Blodorn e Ash Engman. Ementa. Conforme o relatório de atuação governamental de Maripá, obtido através da prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, ano 2024, o município não possui ato normativo que regulamenta o procedimento de empenho, ato normativo que regulamenta o procedimento de liquidação, ato normativo que regulamenta o procedimento de pagamento, bem como não há fluxograma contendo o fluxo processual e as anuidades responsáveis pela emissão do empenho, fluxograma contendo o fluxo processual e as unidades responsáveis pela emissão da liquidação e fluxograma contendo o fluxo processual e as unidades responsáveis pela emissão do pagamento. Assim, os vereadores indicam sejam elaborados e publicados os referidos atos normativos com a disposição dos respectivos fluxogramas, conforme orienta o Tribunal de Contas do Paraná. Indicação 958, 2025, oficíssimo requer. Indicação número 151/2025. Autoria Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henk Blodorn, Ash Engman. Ementa. Conforme relatório de atuação governamental de Maripá, obtido através da prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, no ano 2024, o município não aplicou avaliações diagnósticas de forma homogênea e padronizada para todas as séries dos anos iniciais do ensino fundamental em todas as escolas da rede municipal do ano 2024. Assim, os vereadores indicam que sejam feitas avaliações diagnósticas padronizadas adequadas, compreendendo, no mínimo, os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, e que também sejam elaborados relatórios com resultados consolidados dessas avaliações para ciência e discussão com os gestores da escola e com os professores, de modo a melhorar
a melhor orientar o trabalho realizado em sala de aula. Indicação número 151, 2025. Oficiais como requer. Indicação número 153, 2025. Autoria: Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henk Blodorn e Ash Engman. Ementa. Conforme o relatório de atuação governamental de Maripá, obtido através da prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado no ano 2024, o relatório de monitoramento das metas do Plano Municipal de Educação não está disponível no site oficial do município, e o município não estabelece o formato de debate e participação social para o processo de avaliação do Plano Municipal de Educação. Assim, os vereadores indicam seja disponibilizado no site oficial do município o relatório de movimento mencionado pelo Tribunal de Contas e seja estabelecido o formato de debate e participação social para a avaliação do Plano Municipal de Educação, conforme orienta o mesmo tribunal. Indicação número 153, 2025. Oficiais como requer. Indicação número 152, 2025. Autoria: Jânio Quirino Alves, Cristiano Heraldo Cassol, Marcelo Henk Blodorn, Est Engman. Ementa. Conforme o relatório de atuação governamental de Maripá, obtido através da prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado ano 2024, a Rede Municipal de Ensino do município dispõe de programa de reforço ou recomposição de aprendizagem, destinado aos estudantes do ensino fundamental com baixo rendimento escolar. Todavia, o Programa Municipal de Reforço, Recomposição de Aprendizagem não está amparado no ato normativo municipal. Assim, os vereadores indicam que seja feita a elaboração do ato normativo para atingir os objetivos, a formação continuada de professores, para que possa implementar as atividades do programa, os mecanismos para acompanhar o desenvolvimento do programa e avaliar sua eficácia e os recursos financeiros serão utilizados para a implementação. Indicação número 152, 2025. Oficiais como requer. Indicações: Partido Liberal e Partido Social Democrático. Indicação número 170, 2025. Autoria: Johnny Newton Zils, Almir Afonso Fritzen, Rodrigo Fleming Lima, Ivanildo Kerkov e Donaldo Selling. Ementa. Sugere à Secretaria competente a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Essa de Queiroz, localizada no distrito de Candeia, para melhor atender as crianças. Indicação número 170, 2025. Oficiais como requer. Indicação número 169, 2025. Autoria: Johnny Newton Zils, Almir Afonso Fritzen, Rodrigo Fleming Lima, Ivanildo Kerkov e Donaldo Selling. Ementa. Sugere à Secretaria de Educação a aquisição de um terreno ao lado da Escola Essa de Queiroz, no município de Maripá, visando a ampliação e melhorias nas áreas esportivas. Indicação número 169, 2025. Oficiais como requer. Indicação número 166, 2025. Autoria: Rodrigo Fleming Lima. Ementa. Sugere a construção de banheiros públicos na praça próxima à Prefeitura de Maripá e a análise para a instalação de um ponto de venda de lanches, incluindo a responsabilidade pela manutenção do espaço pelos vendedores. Indicação número 166, 2025. Oficiais como requer. Ofício número 569/2025, Gabinete do Deputado Estadual Hussein Bakri. Ofício 569/2025. Ao prefeito Rodrigo Chanoski, Maripá. Referente: liberação de recursos, uma ambulância, suporte básico. Vimos por meio deste informar-lhe com grande satisfação que os recursos, no montante total de R$250 mil, que foram intermediados pelo deputado estadual Hussein Bakri, já foram aprovados pela Secretaria Estadual da Saúde através da Resolução 1063/2025. Informamos que para receber o incentivo financeiro mencionado, o município deverá encaminhar à sua respectiva regional de saúde os documentos elencados na Resolução 769/2019 via e-protocolo digital. Sem mais para o momento, elevamos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hussein Bakri, deputado estadual, líder do governo.
Ofício 569/2025, arquiva-se. Informativo aos moradores do distrito de Candeia. Combate ao escorpião. Descarte com consciência. Todos contra o escorpião. Atenção, moradores do distrito de Candeia. A administração municipal, por meio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos, informa: para ajudar a combater o problema do escorpião, estão sendo disponibilizadas caixas para o descarte de materiais sem uso, como entulhos, restos de construção, móveis, madeiras e outros objetos que podem servir de abrigo para os escorpiões. As caixas serão colocadas toda sexta-feira e retiradas na segunda-feira, conforme cronograma por ruas. De 20/6 a 23/6, Rua Cascavel, quadra 14, lote 04 e quadra 15, lote 03. De 27/6 a 30/6, Rua Cascavel, quadra 03, lote 15 e quadra 04, lote 14. O cronograma com datas e locais estará disponível nos canais oficiais da Prefeitura e será divulgado com antecedência. Faça a sua parte. Vamos juntos combater os escorpiões e manter Maripá mais segura. Informativo. Para a sessão na Câmara, dia 16/6/2025, arquiva-se. Ofício 161 de 2025 da Prefeitura Municipal de Maripá. Resposta ao requerimento número 10 de 2025. Excelentíssimo senhor Ivanildo Kerkoven, presidente. Referente ao requerimento número 10 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe que solicita informações referentes aos gastos com o evento Maripá um Show de Natal, encaminhamos o anexo Memorando 25 de 2025, expedido pela Secretaria de Cultura e Esportes, em 16/6/2025, com as informações solicitadas. Sendo que tínhamos para o momento, renovamos os protestos de estima e real apreço por Vossa Excelência e nos colocamos à disposição para colaborar pelo progresso do município de Maripá. Atenciosamente, Rodrigo André Chanoski, prefeito. Ofício número 161/2025, arquiva-se. Ofício número 45/2025. Assunto: aumento da equipe de efetivos. Senhor comandante, a Câmara do Município de Maripá, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 73.909.491.000161, neste ato, representado pela mesa diretora, vem à presença de Vossa Senhoria para solicitar o que segue. 1. Considerando que a segurança da população e o combate à criminalidade dependem diretamente do fortalecimento das forças de segurança pública, especialmente com o aumento das ocorrências e a necessidade de garantir um ambiente seguro para os cidadãos e para os visitantes do município de Maripá. Somos sabedores que atualmente a Polícia Militar no município está com seu efetivo aquém das necessidades reais e que tem dificultado a realização de patrulhamentos preventivos e ações rápidas em situações de risco. Mesmo assim, reconhecemos o bom trabalho desenvolvido com a equipe deficitária. No entanto, o aumento do efetivo contribuirá para a melhoria da segurança pública, proporcionando maior sensação de proteção para a população e aumentando a eficácia nas operações de prevenção e repreensão à criminalidade e delitos. Incremento de agentes da Polícia Militar, portanto, fundamental para assegurar o pleno direito à segurança, conforme garantido pela Constituição Federal, e promover a ordem pública em nosso município. Tal solicitação tem por objetivo atender uma demanda da comunidade maripaense e proporcionar qualidade de vida aos moradores. Na certeza do atendimento do pleito ao ensejo, reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Ivanildo Kerkoven, presidente, Johnny Newton Zils, primeiro secretário, Rodrigo Fleming Lima, segundo secretário. A sua senhoria, o senhor capitão Luiz Anderson Aparecido, comandante da Polícia Militar. Ofício número 45 de 2025, oficia-se que requer.
Senhor presidente, não há mais matéria constante em pauta do expediente para leitura nesta sessão ordinária. Como não há mais matéria em pauta do expediente da leitura nesta sessão, concedo espaço aos vereadores inscritos para falar no pequeno expediente. Na ordem está escrito o vereador Jânio Quirino Alves. Concedo a palavra ao vereador Jânio Quirino Alves. Senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadora Este, munícipes aqui presentes, senhor Adolar, Almir Jos e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão do ofício que veio a essa Casa de Leis para explicar o recurso do Russenbach no valor de R$250 mil. Sabemos que até o momento, então, caberá agora, daqui para frente, o município, através do nosso gestor, dar continuidade à documentação necessária para adquirir esse recurso de 250 mil, que vai ser, sim, com certeza, muito relevante na questão do atendimento aos nossos doentes. Também quero agradecer muito ao deputado, porque até o momento, todos os recursos que intermediou para o município de Maripá foram cumpridos, e a gente acredita muito que virá muito mais recursos para o nosso município. Então fica aí meus agradecimentos ao deputado Russenbach. Também vou aproveitar falar um pouquinho sobre a visita do nosso assessor do Tião Medeiros, no qual esteve semana passada aqui e nos relatou também e confirmou os R$450 mil para o PAP destinado à saúde. Também está sendo intermediada também através do governo federal uma retroescavadeira no valor de R$440 mil. E também um caminhão que foi já licitado pela prefeitura, totalizando R$1.240 mil através de emenda parlamentar do deputado Tião Medeiros. Então, mais uma vez, quero aqui estender minha gratidão ao deputado Tião Medeiros e o compromisso que ele tem pelo município de Maripá. Serei, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a palavra do vereador Jânio Quirino Alves. Senhor presidente, não há mais inscritos para falar no pequeno expediente. Como não há mais inscrito para falar no pequeno expediente desta sessão, concedo espaço aos vereadores e líderes de bancada inscritos para falar no grande expediente. Senhor presidente, na ordem para falar no grande expediente estão inscritos o vereador Rodrigo Fleming Lima. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Fleming. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, vereador da Este, funcionários dessa casa, a todos os munícipes aqui presentes e a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite. Falar um pouquinho sobre as três indicações que nós trouxemos hoje, duas em conjuntos e uma de autoria minha. E a primeira, ela sugere, né, que a secretaria competente compre um terreno nas proximidades da escola essa de Queiroz, para melhorias, as ampliações das melhorias das áreas esportivas. E a segunda também solicita que seja construída uma quadra poliesportiva na escola. Nós sabemos aí a importância do esporte para as crianças, né? Então toda criança tem direito a praticar exercícios na escola, então nada mais justo que como as crianças aqui do município, da escola municipal tem a sua quadra, na escola de Pérola tem a sua quadra, que Candeia também tenha esse direito. E nós sabemos que a prática do esporte ela é muito importante para as atividades psicomotoras, né? Tive essa aula na faculdade, então para a criança ter a parte de equilíbrio, de desenvolvimento motor, de estabilidade, é muito importante que as crianças tenham essa adaptação na escola. Então deixo aqui o meu pedido à secretaria competente para que a gente possa tirar isso do papel e construir para que também todas as crianças do nosso município tenham direito aí ao esporte. A gente sabe que quando chove, elas não podem utilizar, se eu não me engano, utilizam uma outra quadra que tem lá próximo. Então, nada mais justo de direito das crianças que elas tenham essa quadra no distrito de Candeia. E a segunda indicação é sobre a construção de banheiros nessa quadra aqui próximo à prefeitura. Nós temos hoje ali 3 quadras de areia que já servem de treinamento para diversas modalidades esportivas. Iniciamos agora também as modalidades de vôlei de areia. Então, mais uma vez aí os parabéns à Secretaria de Esportes, ao Alírio, que é o secretário da pasta, o Ratinho, que é o diretor, todos os envolvidos, o professor Paulo, que está dando essa modalidade. E hoje nós não temos banheiro nessa quadra. Então nós sabemos que toda vez que a gente vai perguntar de banheiro, todo mundo fala, mas quem vai limpar, Tizil? Quem vai acompanhar? Então nós fizemos essa indicação que sejam construídos banheiros
e também que seja cedido essa área para alguma empresa que queira colocar alguma coisa de alimentação. Seja lá um cachorro-quente, uma comida natural, alguma coisa, e essa pessoa que licitasse esse ponto, que ela ficasse responsável por limpeza de banheiro, abrimento e fechamento de banheiro. Então, nós teríamos aí um comércio próximo àquelas quadras, nós sabemos que a demanda vem aumentando, a gente gera emprego, a gente gera renda e ainda tem uma pessoa que fica lá para fiscalizar, para cuidar, para deixar esse ambiente bonito, né? Nós sabemos que se você deixa aberto lá, só as câmeras às vezes não intimidam. Então, você tendo alguma empresa lá que está fazendo essa parte de alimentação, de fiscalização, isso fica mais fácil, ela pode abrir, pode fechar e pode deixar o espaço limpo. Seria isso, presidente? Agradeço as palavras do vereador Rodrigo Fleming. Senhor presidente, também está inscrito o senhor vereador Ivanildo Kerkoven. Convido nesse momento o vice-presidente Almiro Afonso Filho para que assuma os trabalhos da casa. Concedo espaço ao vereador Ivanildo Kerkoven. Boa noite a todos os nobres colegas, munícipes presentes, senhor Eduardo Freita, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. O assunto que me traz aqui hoje não é muito animador. Agradeço aos deputados por ter mandado as verbas para ambulância, carro, todos eles. Mas eu vendo uma entrevista do Gugu Bueno, deputado estadual, nosso deputado. Ele, inclusive, na entrevista, ele falou que dinheiro não falta. E realmente dinheiro não falta, porque mandam veículos, mandam tudo. Inclusive, ele falou que está sendo criados vários leitos, aumentando os leitos, Cascavel, Toledo, também vai ser ampliados os leitos. Mas o que me desanima nessa parte é a falta de profissional. Eu vi a situação de uma munícipe de Pérola Independente que caiu, e eu estava junto com a secretária, ela tentando achar vaga para essa cidadã, essa munícipe, que estava lá no PA, entubada. Que na verdade o SAMU veio, atendeu ela, e em vez de levar para Toledo, por falta de vaga, trouxe para Maripá. E lutou, viu o trabalho da secretária, tentou de tudo que é jeito achar vaga. E numa das respostas que eu estava junto com a secretária, ela lá de Toledo responderam que estava cheio e não tinha neuro para atender. É uma pena, porque nós estamos ano que vem, nós estamos em ano eleitoral. Eu espero que pelo menos um candidato venha propor mudar o sistema de formação de médicos, técnicos de enfermagens e enfermeiros, para mudar o nosso sistema. É triste você ver cidadãos brasileiros indo estudar medicina no exterior, por não ter recurso de se formar aqui no Brasil. Aqui mesmo nós temos a esposa do nosso jurídico, que está estudando no Paraguai. Nós temos um munícipe de Pérola, que estuda na Argentina. Por que nós não temos uma faculdade grátis? Não seria bem grátis, seria patrocinada pelo Estado. Eu não sei certo como é que funciona da Argentina, mas eu sei que existe um estado probatório, que vamos dizer assim, quando a pessoa vai subindo, ela tem que atingir notas, e aí a faculdade passa a ser grátis. Mas no final parece que faz um estágio que ela passa a ganhar uma pequena remuneração, e depois de formada, ela tem que prestar determinadas horas para o Estado. Eu acho que não é difícil nós fazer isso aqui, não. É só pegar, em vez de ficar comprando só carro, equipamento, banco para a faculdade. Vamos formar mais médico. Eu vi uma entrevista do médico hoje, um desabafo do médico, de um prefeito de uma cidade do Mato Grosso. Que dá dó de ver o cara falando que não tem... a família pedindo, porque está com uma pessoa infartada não, um problema de saúde, e não ter vaga, não ter médico para atender. Então, vamos dizer assim, o nosso Estado tem recurso, como o Gugu Bueno falou, nós temos aumentando as vagas, aumentando as UTI, mas nós temos que preparar os profissionais. E eu vejo a única maneira fazendo um subsídio na educação, na formação. Porque hoje, para se formar médico no Brasil, só pessoas de alta renda. Então, é uma pena que isso esteja acontecendo. Eu espero que
é uma coisa que não se resolve do dia para a noite. Para se formar um médico não é em um ano, demora-se tempo, mas eu espero que eles mudem essa política de formação, para que nós tenhamos mais profissionais à disposição. Seria isso. Obrigado. Agradeço as palavras do vereador Ivanildo e peço para assumir a presidência. Senhor presidente, também está escrito o vereador Jones Ilso. Conceda a palavra ao vereador Jones Ilso. Meu boa noite, Almir, seu Adolar, que estão presentes aqui acompanhando a sessão, a todos que estão nas suas residências, também acompanhando a nossa sessão, através das redes sociais. Cumprimento também todos os vereadores, a vereadora Este. Eu venho falar um pouquinho hoje sobre uma questão. Eu vou voltar um pouco no tempo. Há 3 anos atrás, o município de Maripá ele implementou aqui no município a questão do uniforme escolar. Algo muito importante que atendeu as nossas crianças. Hoje, os nossos alunos da rede municipal, eles todos têm um padrão de vestimenta, camisa, calça, agasalho, um casaco. E algo muito importante, eu vejo hoje, eu estou na escola, vejo que os alunos utilizam muito desse uniforme. Ele, agora nos dias frios, um casaco mais grosso, que auxilia muito. E eu recebi, nessa semana, algo, quando eu recebi, eu falo para todos que me chocou, que foi no meio de lixo, jogado uniforme escolar. E pelas imagens, não é uniforme ruim estragado, é uniforme bom. Realmente, isso me chocou, depois que eu vi as imagens mais ainda, porque é algo que se adquiriu para beneficiar, além dos alunos, também as suas famílias. Nós sabemos que a renda de todos não é suficiente, muitas vezes, para se comprar, além do material escolar, também o uniforme, as vestimentas que vai se usar nas escolas. Eu fiquei pensando, eu vejo na escola, tem crianças que utilizam desse uniforme todos os dias. Inclusive hoje, estava um pouco friozinho, me deparei com uma situação de uma criança com a calça, que ela já estava entre o joelho e o tornozelo, então já passou. Mas ela está reutilizando, porque lá no uniforme ele vem com uma calça só. Então ele já recebeu a desse ano, mas ele deveria estar usando também do ano anterior. Então choca, realmente, nós vereadores, né, acredito que todos, a gestão pública também é cobrada quando se desperdiça recurso público. Agora, choca também quando algumas pessoas desperdiçam recurso público. Como eu falei dessa criança que estava com uma calça aí na canela, por que não se leva esse uniforme? Ou eu peço realmente aos pais, quem estiver acompanhando e quem puder falar para um vizinho, leva de volta para a escola, sempre tem alguém que vai utilizar. Se ele estiver em más condições, estiver rasgado, não, tudo bem, a gente descarta. Mas o uniforme, em boas qualidades, ele precisa ser devolvido. Durante o ano letivo, muitas crianças vêm para o município de Maripá, e esse pedido sempre é feito com o início da matrícula. Algumas sobras, mas nem sempre é suficiente. Então, muitos alunos não têm uniforme. Então, leva de volta, alguém vai utilizar ele. Eu acho isso muito importante. Eu peço realmente às famílias que acompanhem. Aí, se souber de alguém que não vai mais utilizar, que vai embora do município de Maripá, devolva para a escola, leve para a direção, e ela vai dar um destino correto para esse material. Permita-me uma parte? Sim. Isso que o Johnny falou realmente é triste e a gente vê que isso ocorre muito. Eu, como representante da Soma, nós recebemos lá muitos uniformes, e o que eu acho legal, né? Que se a pessoa não vai usar, ao invés de descartar para o lixo, manda lá, que a gente destina a outra criança. Tá certo que lá não vai ser dado de graça, ele vai pagar 2, 4, 5 reais, justamente para isso, para valorizar aquilo que ele pega. Mas é interessante que, se a pessoa tiver e não for usar, como você diz, ou devolve para a escola, ou leva lá para a Soma, que se a pessoa não tem condições, a gente dá, a gente doa. E nós temos lá de todas as escolas, né, que as pessoas devolvem, e quem não tiver pode procurar lá conosco também. Obrigado, vereador Este. Outra questão que eu venho falar é do ofício 45, que nós lemos hoje.
Solicitando, então, ao comando da polícia também, a gente sabe da necessidade que o município de Maripá está enfrentando quanto ao efetivo. Nós realmente temos um problema, como já foi relatado em outras sessões, né, a nossa viatura ela nem está ficando aqui, eu não acompanho isso, não acompanhei muito, mas pelo relatos ela está ficando em Palotina, e realmente a polícia aqui, os do efetivo aqui tentam fazer o máximo e o possível para atender a nossa cidade, mas infelizmente é muito pouco, a gente precisa de um efetivo maior. E assim, eu venho cobrar assim do nosso estado, assim como também o vereador Ivanildo, o presidente, colocou, a questão dos atendimentos médicos, né, que a gente faz aqui o primeiro atendimento e depois a gente encaminha para o Siscopar. E a partir do momento que chega no Siscopar, nós temos problemas sérios, principalmente quando é o atendimento de especialidades. Nós também recebemos ofício do deputado Gugu Bueno, no qual são R$100 mil para aquisição de um veículo pequeno e mais R$700 mil para aquisição de um ônibus. Ótimo ônibus, eu acho realmente muito importante, porque a gente precisa renovar essa questão do veículo grande. Carro também sim é importante, porém nós temos outras necessidades. O município faz atendimento até uma certa parte, depois ela passa a ser responsabilidade do Estado. Então realmente a gente precisa que tenha um olhar diferente. Não se pense apenas nos veículos, mas e sim também no atendimento especializado para as pessoas que mais necessitam. O vereador me concede uma parte? Sim. A respeito de veículos, nós sabemos aí às vezes que é muito mais prático para um deputado ele encaminhar um carro, um veículo, né? Então fica também uma ideia ao executivo, esses veículos que já estão com mais de 2 anos de uso, para que a gente possa apressar os processos de leilão. Então, temos lá veículos que estão já com 2, 3 anos de uso, vamos já fazer o leilão deles, porque o município ainda continua pagando a questão dos débitos de IPVA e todos os seguros. Então, assim, quanto antes a gente puder adiantar esses processos de leilão, a gente vai tirando esses veículos aí que não estão, talvez em bom uso, ou estão com mais anos de utilização, e a gente facilita isso, porque a gente sabe que o município, os veículos não param, eles rodam. Então, assim, é diferente de eu utilizar um veículo, o município vai fazer aí seus 40, 50, 100 mil quilômetros no ano, eu não sei certo, né, mas é um veículo que não para. Então, isso há um desgaste maior do que nós. Então, que o município pense nessa questão de leilões e os veículos que já estão aí há mais de 2 anos parados. Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador Tizil. Realmente, a gente tem veículos aqui. Eu acredito que não seja de falta. Um ônibus, sim, é importante para trajetos mais longos. Pelo que eu vejo, eu moro na frente do posto de saúde, tem um ônibus, mas acredito que deveria ter mais um veículo com mais lugares. Questão dos veículos pequenos, sim. É necessário realmente fazer essa substituição. Uma vez que a gente recebe veículos novos, os veículos com uma certa anos ou quilometragem precisam ser substituídos. Inclusive, eu já relatei até hoje para alguns vereadores, eu moro na frente, hoje lá no posto de saúde nós temos 6 carros pequenos parados lá dentro do pátio na frente. Né? São utilizados alguns pelas equipes, né, que fazem as visitas, porém, lá no fundo também tem. Então, até acho importante que o município faça aquisição de um terreno ou de uma área para a construção também de uma garagem, né, para ter esses veículos. Mas os veículos que não são usados, realmente, passou-se um certo período, vá para leilão. Se o recurso deve ser destinado novamente ao governo do estado, que seja repassado, pois muitos deles eles vêm para o município apenas para o uso. O recurso deve voltar para o estado. Mas realmente, como o vereador Rodrigo falou, é o município que acaba custeando os custos na questão do imposto. Voltando um pouco nessa questão também da segurança, a gente está preocupado, né, com isso. Realmente a gente precisa fortalecer isso. E por isso que a gente já fez esse ofício também, encaminhando então ao comando da polícia, como também nós já fizemos ao DR há um tempo atrás, solicitando informações na época do fechamento daquela MR ali que vai para o 7 Rumo, encaminhamos também para o Correio, e assim, eu por várias sessões eu não usei a tribuna, mas hoje eu quero falar. Tem vereador que vem aqui e fica o tempo inteiro criticando, porque o município não vai atrás da saúde quando vai para o Siscopar. A questão da segurança de Maripá é um problema, não faz nada. Eu faço um desafio, inclusive, vereador Jânio, o que o senhor já fez
para o comando da Polícia Militar, solicitando melhorias para o efetivo aqui de Maripá. Inclusive, como o senhor fala sempre, tem um deputado que é líder de governo, né, Hussein Bakri. Acho que ele poderia interferir diretamente nessa questão da segurança aqui no nosso município e também na Siscopar. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Johnny Osius. Senhor presidente, também está escrito a vereadora Este Engelmann. Conselho para a vereadora Este Engelmann. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres vereadores, representantes da sociedade civil aqui presentes, servidores desta casa, todo cidadão maripaense e os demais que nos acompanham pelas redes sociais, o meu boa noite. Eu queria complementar aquilo que o vereador Jacaré falou sobre a questão de médicos. Realmente é um drama, é um dilema. E daí, assim, os poucos que estão aí estão sobrecarregados, nós cobramos deles, o povo pressiona, eles estão estressados, eles estão cansados. Então, nós também, lógico que quando você tem alguém num estado grave, você quer socorro, né? Mas, de vez em quando, a gente tem que usar um pouco a empatia e se colocar também no lugar destes. Porque não é fácil você ser médico hoje em dia. Qualquer profissão, você precisa estudar muito. E como o Jacaré relatou já, o custo da medicina realmente é muito caro. É caro, né? A questão dos uniformes que o nobre vereador Johnny falou, eu quero aqui reafirmar, a Soma está lá para receber. Se você vai descartar, manda para lá que a gente seleciona e recaminha. E quero também aqui, em nome da Soma, registrar, que eu esqueci de falar da outra vez, agradecer imensamente à comunidade católica de Maripá, que sempre nos cedeu a cozinha do pavilhão para a gente fazer a feijoada, sobre a qual eu já falei na sessão passada. Hoje eu vim até aqui de roxo, imitando a Clara Pinheiro, mais ou menos, porque nesse mês vocês já devem ter visto por aí, em todos os lugares, tem muitos cartazes com a fitinha roxa ou lilás, como queira. Para mim é roxo, né? Nesse mês, nós celebramos o Junho Roxo, um período voltado à conscientização sobre os direitos da pessoa idosa, bem como uma reflexão sobre a responsabilidade do poder público feita frente aos processos de envelhecimento da população brasileira, uma realidade cada vez mais presente aqui no nosso município. De acordo com alguns números que eu pesquisei aqui num relatório do IPARDES, que é de maio de 2025, até me admirei que já tem esses dados aqui, com base nas fontes do IBGE, o Censo Demográfico aqui de Maripá, ele relata que tem 6.555 habitantes, né? No que compreende a pessoas com mais de 60 anos, pelos cálculos, gira em torno de 2.100 a 2.105 pessoas, o que corresponde a 32% da nossa população aqui, população maripaense. A nível Brasil, em média, é 30%. Nós aqui estamos acima. Por isso, da minha fala. Isso revela fragilidade, sobretudo, um alerta para um direcionamento das políticas direcionadas a este grupo populacional específico. É preciso reconhecer que o envelhecimento da população não é apenas uma tendência demográfica, mas uma questão de planejamento e gestão pública eficaz. Não podemos continuar a abordar os idosos apenas enquanto um grupo interessado em participar. A responsabilidade da gestão está justamente em abarcar a todos, inclusive aqueles que, por múltiplas razões, não acessam as atividades formais oferecidas. O nosso município aqui oferece diversas modalidades. Isso exige proatividade, busca ativa, diagnóstico social e territorialidade. Ressalto, com a devida deferência, que a Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu recentemente
a Conferência Municipal da Pessoa Idosa, espaço de escuta democrática e a construção coletiva de diretrizes. Até o nosso nobre colega Marcelo, esses dias, relatou que participou, e, aliás, são inúmeros os elogios que foram dados sobre as pessoas que administraram e que deram palestras. Além disso, nota-se com satisfação o surgimento de vários grupos voltados à promoção de atividades físicas, convivência e socialização, fruto do empenho de servidores, de coordenadores comprometidos com a valorização do envelhecer com dignidade. Esses profissionais merecem o nosso respeito e merecem um reconhecimento público. Quero aqui também lembrar que na terça-feira passada, na reunião dos idosos, que acontece aqui às terças-feiras, não é conselheira, ela é psicóloga, a Juliana, esteve participando lá, falando sobre os abusos à pessoa idosa. Porque existem muitos abusos hoje em dia, a gente sabe, não é só o abuso psicológico, principalmente o financeiro, que é muito avô carregando o neto fazendo financiamento em nome do avô e depois resta para ele. Contudo, é necessário observar que tanto a saúde pública quanto a assistência social ainda há lacunas significativas no que se refere à gestão estruturada da política para a pessoa idosa. E isso inclui a criação de um plano intersetorial de acompanhamento contínuo que envolva a saúde, assistência social, o esporte, a cultura, transporte. A implantação de um acompanhamento de indicadores específicos de monitoramento para aferir o impacto das políticas públicas sobre esta população. Um cadastro territorializado para a gente saber das necessidades mais específicas de cada localidade. O compromisso com a dignidade da pessoa idosa exige mais que ações pontuais ou campanhas ações. Requer planejamento estratégico, gestão baseada em evidências, escuta qualificada e articulações entre as secretarias. Cuidar de quem cuidou de nós é mais do que um princípio moral. É uma exigência constitucional. Desta tribuna, eu faço um apelo à administração pública municipal para que esta pauta seja tratada com a prioridade que merece, que avancemos na construção de uma rede efetiva de proteção à pessoa idosa, que vá além das boas intenções e se traduza em resultados mensuráveis e sustentáveis. O Junho Roxo nos convoca a pensar políticas públicas não como meras respostas às demandas espontâneas, mas como ferramentas de transformação da realidade social. Como legisladora, como mulher e também como idosa, reafirmo aqui a minha total disposição para acompanhar, propor e fiscalizar medidas que assegurem este envelhecimento digno, participativo e saudável para todos e todas em Maripá. Que seja um compromisso permanente com quem já contribuiu e ainda contribui tanto com a história deste município. Que esta Câmara seja parte ativa neste processo. Esse é o meu pedido. Muito obrigada. Agradeço as palavras do vereador Estia Engman. Senhor presidente, como líderes de bancada, na ordem estão inscritos vereador Donaldo Selling. Conselho a palavra ao vereador Donaldo Selling. Senhor presidente e demais nobres vereadores, vereadora, munícipes aqui já mencionados e a população que nos assiste, meu boa noite. Hoje eu vou pegar um gancho aí de cada fala aí. Eu tinha escrito aqui, foram falando, eu que ia falar, vou contribuir então. Sobre o ônibus, né, com 700 mil, talvez um micro-ônibus, né, do deputado Gugu Bueno. É importante sim, um ônibus para levar uma quantidade maior de pessoas. Tenho que agradecer de coração ao deputado, que se empenha muito pelo nosso município. E do veículo aqui, inclusive está escrito, dos 100 mil, a discussão
foi minha, foi do Jones, do Jânio também, que vai falar da conquista dele, que falou antes, é um problema sobre vir só veículos e veículos e veículos. Entendeu? Realmente, eu tinha até escrito aqui sobre leilão. Eu ia sugerir, porque eu tenho inclusive tenho uma indicação de um cara adaptado, que era, agora vou entrar então na fala da Este, que é para cadeirante. Normalmente a pessoa chega numa certa idade, ela tem quase sempre uma comorbidade e ela tem um pouco a mais acima de peso. E o cadeirante que precisa fazer fisioterapia ou vir para um posto de saúde, para alguma coisa, ele dificulta para você transportar ele da onde que ele está, da casa dele, colocar na ambulância ou no carro da própria pessoa. E eu já vi esse cara adaptado, que ele entra com a cadeira dele mesmo. A cadeira é travada e ele vem até no lugar, desce com a cadeira dele. Então, seria um veículo de pequeno porte, um doblô, vamos falar assim, certo? Adaptado, onde esse cadeirante não precisa você tirar ele do conforto da cadeira dele, transportar para a ambulância, um cara pequeno, que é uma dificuldade você pegar uma pessoa pesada para colocar num veículo comum. Vai conceder espaço? Concedo. Nós temos a van, até inclusive veio do deputado Paulo Litro, Adão Litro. Ele trouxe uma ambulância, tá? Adaptada, é bem legal, tudo eletrônico. A cadeirante chega, sobe eletrônica, mas só que é de grande, maior porte, né? Mas temos. Entendi. Essa grande aí, normalmente ela vai mais para fora, e eu vou citar aqui o Barbacov lá de Pérola, senhor de idade, que ele precisa de vir fazer fisioterapia. E aí é toda semana. Entendeu? E como ele tem muitos, aí um carrinho pequeno, com menor custo para transporte, certo? Que não envolva a área de saúde, a logística deles, seria interessante. Então, como falou o Tizil, fazer um leilão e realmente investir na área que realmente é necessário. Que nesse 100 mil aqui, com a palavra do Jones Ilza, nós temos carro sobrando. Me concede um pouco da... Concedo. Essa questão que o senhor falou, vereador, sobre de pessoas com necessidades. Essa semana, inclusive, foi me relatado de uma senhora, a filha me relatou, sobre a dificuldade que a mãe tem. Ela teve um AVC e realmente a dificuldade dela de entrar em veículos pequenos. A gente, como o vereador Ivanildo colocou, um veículo ambulância, né, o município tem, mas eu acho muito interessante essa ideia que foi levantada de adaptar um veículo menor. Às vezes, inclusive aqui dentro da cidade, você precisa buscar pessoas que sofrem AVC, às vezes tem uma dificuldade muito grande na locomoção, então seria realmente muito importante se a gente pudesse fazer a aquisição de um veículo desses adaptado, um veículo menor. Obrigado. Aí ele entra com a cadeira dele, ela é travada, coloca cinto e vai embora. Não tem toda aquela... É uma dificuldade, eu vejo lá para essa família que sofre lá no Distrito de Pérola Independente. E nós recebemos aí veículos, 100 mil para veículo. Pena que não dá para pegar aí 100 mil e já adaptar, porque tem que vir para uma compra de um veículo. Então nós temos que realmente se desfazer desses que nós temos aí e investir nessa área. Sobre polícia também, agora eu vou falar do Cristiano aqui. Se não for polícia lá na perna no sábado, no domingo, vou fazer que nem o Cristiano, tem que prender gente lá. Entendeu? Porque tem um motoqueiro lá, que ele passa na frente da minha casa, e eu não me importo com barulho. Aquela moto é clandestina e sem escape, mas de frente tem uma camada, que há anos está camada, e sofre com isso. Então, se não for a polícia num sábado, mas não ligar a sirene lá, e daí o cara some, né? Entendeu? Tem que a gente prender o cara. Porque todo final de semana ele está fazendo arruaça lá em Pérola. E todo mundo conhece. Mas vai fazer o quê? Eu tenho que usar o meu poder de autoridade que sou, entrar na frente e falar, você está preso aí, depois vamos ver o que acontece. Porque senão nós estamos à mercê. E é um caboclo só. E não é por falta de aviso, todo mundo sabe quem é, as autoridades já estão sabendo, mas ele continua. Final de semana agora ele fez a festa. Entendeu? Passando aquelas motos em todas as ruas e em altíssima velocidade. Então, num final de semana aí, um carro descaracterizado, chega lá e prender o caboclo, a moto, prender tudo. Aí dá um exemplo. Se você não dá exemplo com um caboclo daquele, os outros vão pegando gosto e falar, ele pode, eu vou também. Então, realmente é muito triste. Nós estamos precisando de uma polícia lá no final de semana para dar um jeito nesse caboclo lá que é sempre bagunçando no distrito de Pérola Independente. Sobre a medicina, ela é um caso complexo. Houve lá
de Pérola Independente, quem estava acompanhando era o vereador Cristiano, lá de Pérola, e o Jacaré que estava aqui em Maripá. Eu estava olhando só nas redes sociais o andamento da situação. Hoje a saúde nossa ela é fragmentada. O corpo da gente precisa de pelo menos uns 20 médicos, mais ou menos. Porque cada um é especialista numa área. Antigamente era o clínico geral, te cortava, abria, ver o que você tinha. Entendeu? Se tinha alguma coisa, ele mesmo consertava. Não mandava para frente, não. Hoje são especialidades. A medicina melhorou. Mas aí o que acontece? Hoje você precisa de um neuro. Amanhã você precisa de um do coração. Aí você precisa de um ortopedista. Você precisa de ouvido. Você precisa de tanta coisa, de rim, de fígado, que com o recurso que é devolvido para o município, os nossos impostos não é a atribuição do município. Então deveriam mandar mais dinheiro para nós atender isso aí, porque nós contrataria. Porque não é só contratar um médico, tem que contratar uma equipe inteirinha, com UTI e tudo. E isso, o Estado ganha para isso, o Estado arrecada maior para ter esse atendimento. E não tem. É triste isso. Não vamos pensar que no município pequeno nós vamos conseguir. Coloca um neuro. Amanhã o cara quebra a perna, precisa de um ortopedista. Amanhã o cara infarta, precisa de um para o coração. Certo? Aí o outro ele perde a vista, precisa de um para a vista. Então não é assim. É conforme a arrecadação que o povo contribui, é o que devia ser atendido. Devia o Estado ser responsabilizado. Até eu vi que as conversas que iam para o Ministério Público, eu acho que o Cristiano está sabendo melhor que eu, e devia ir mesmo, naquele caso, ali que aconteceu em Pérola. Porque o SAMU, sem ter onde levar, trouxe ela aqui para Maripá. Gente, ela teve um AVC. Entendeu? O senhor me concede? Concedo. É o interessante que foi uma enfermeira e um motorista, nem médico não tinha. Então, no que eu entendo, pouco que a gente entende, eu acho que não deveria ter vindo para Maripá, mesmo que não tivesse vaga, porque lá eu acho que eles iam achar uma vaga mais rápida, né? Porque aqui você põe nas vagas de leite da região aí, mas parece que, sei lá, imagina a pessoa, traumatismo craniano, AVC e 14 horas sem ser medicada para isso, né? Porque enquanto o médico não fizeram a tomografia em Cascavel, ninguém sabia o que era o que tinha acontecido com ela. Seria isso. Obrigado pelas palavras, Cristiano. E é isso aí. Se tivesse um médico junto, de repente ele ia falar assim, não, isso aí não é para Maripá. Não era para CIS, não era para... Isso aqui é para um centro especializado. Entendeu? Então, nós estamos vendo realmente que nós está faltando profissional. Que aqui não aguenta bancar. A medicina hoje custa 12 mil por mês. Quem é que aguenta aqui? Aqui em Maripá, no nosso município, são poucos pais que aguentam bancar um aluno. E, de repente, o cidadão não tem nem a vontade de ser. Entendeu? E aquele pobre que tem o dom, que quer ser, não consegue. Então, realmente, a política da saúde, em Estado e em União, ela está realmente muito triste. Outra coisa aqui, sobre os escorpiões. Eu acho assim, a Secretaria de Saúde devia passar para nós poder ler aqui em que circunstâncias estamos encontrando os escorpiões. E aonde? Que tipo de terreno? Esclarecer aqui, porque... gente, em vez de pegar um bebê Roborn, aquele Roborn, pega uma enxada Roborn, um carrinho de mão Roborn. Entendeu? Com todo respeito, porque eu tinha um exemplo antigamente, do lado da minha casa, que é a Igreja Assembleia de Deus, que ela não tinha morador lá, não tinha casa. Aí o pastor vinha de fora e fazia os cultos ali. E como não tinha quem cuidava, na época não tinha escorpião, mas tinha baratas. E eu que tinha que ir lá e passar veneno para matar. Por quê? Elas se criam onde é que tem lixo. E agora, graças a Deus, hoje é o vice-presidente da Assembleia de Deus, o pastor Vicente, ele construiu uma casa nova lá. Tem um pastor morando lá. Rapaz, nunca mais passou uma barata para o meu lado. Então, é a limpeza. É a limpeza. Eu acho que nós temos que expor também realmente onde é que está esses escorpiões. Porque eu duvido na minha casa, só se colocar agora de noite e jogar por cima do muro lá. Eu cuido. E não precisa ter dinheiro para ser limpo. Nada a ver. Nada a ver. Acho que assim, largar tudo a cargo do município é triste. Então, se ele gosta de lixo, tem que tirar o lixo. É simples assim. Para terminar minha fala, senhor presidente, nessa nova reforma aí, tributária aí que estão fazendo aí, temos que arrecadar
A União tem que arrecadar 20 bilhões para não fechar com déficit, né? 20 bilhões. For pro lado da IOF, aumentar o IOF, os grandão trancou. Agora desceu para baixo. É normal. Nós temos que pagar 20 bilhões aí. Tem que arrecadar para o governo não fechar com 20 bilhões em caixa. Agora, cortar alguma coisa não corta não, né? Quase 30 ministérios, ninguém corta. Lá vai sobrar para nós novo. Já sobrou para a agricultura aí. Certo? Eles falam em uma quantia de bilhões ali, mas na conta total até chegar em nós já está em 500 bilhões que vai sobrar de fundo para o mais coitado. Foi para o IOF, você pode fazer uma transação aí. Entendeu? Eu tenho recente uma feita, 200 e poucos reais de IOF. Aí, bom, tem que pagar, você precisa. Agora o rico não, opa, aí não vai mexer comigo não. Já pulou pro pobre de novo, lá vai o pobre pagar. Esse é o nosso país, e é onde é que nós vota certo, é onde é que nós gosta de votar em coisa ruim. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Ronaldo Senip. Senhor presidente, também está escrito o vereador Jânio Quirino Alves. Concede a palavra ao vereador Jânio Quirino Alves. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Este, munícipes que estão nos acompanhando e todos que nos estão acompanhando pelas redes sociais. Eu começo a minha fala hoje pontuando a questão da saúde. A gente, há alguns dias atrás, fizemos um requerimento sobre a questão da Siscopar, todos nós aqui debatemos vários assuntos, como funciona, como está o atendimento da saúde no município e também via consórcio. Falo isso porque escutei aqui também nessa Casa de Leis sobre a questão da mudança da diretoria da Siscopar, que houve uma certa troca de vários prestadores de serviço que estavam trabalhando lá e acabou sendo tirando essa prerrogativa dessas pessoas e colocando outras pessoas. Então eu vejo assim que o John, que é o prefeito de Pato Bragado, é o responsável pela Siscopar, tem essa responsabilidade grande pelo município e também da regional total aí que abrange todos os municípios da nossa região, tem um peso muito grande com a respeito dos atendimentos que está acontecendo em nossos municípios, né? Relato isso porque o que está acontecendo? Exames atrasados. Por quê? Porque há uma certa, dos prestadores, segundo informações que já tive aqui de vários prestadores, tanto aqui do município como também de outros municípios, relatam o seguinte para mim: a questão principal que está é na defasagem do valor pago dos atendimentos para os prestadores de serviço, seja eles laboratoriais, como também pelos médicos. O que está acontecendo? Já fazem mais de 12 anos que, desde que a Siscopar foi criado, não houve nenhum reajuste. Isso está acarretando a rede pública de todos os municípios. E se não tiver e faço aqui um apelo aos demais vereadores que tragam também essa informação ao prefeito, que é o nosso presidente da MOP hoje, tem essa força enorme junto a todos os municípios, juntamente com o John, que é o presidente de Siscopar, que eles possam intervir e sentar na mesa de negociação. Porque a situação está ficando bastante caótica, segundo os prestadores de serviço. Vou dar um exemplo e também vou passar para os senhores que possam acompanhar isso também na plataforma da Siscopar. Você tem uma ideia, um exame de diabetes, por exemplo, a Siscopar repassa para o laboratório R$ 3,14. É vergonhoso, né? Se você for olhar assim, para fazer esse exame. Aí vem o serviço, vem luz, vem aluguel, vem funcionário, né? Vem todo o material que o laboratório precisa para fazer esse exame e recebe da Siscopar R$ 3,14. Eu tenho uma lista aqui, inclusive peço aos senhores vereadores que possam pesquisar no Google e olhar lá no Siscopar, a tabela de procedimentos, lá vocês vão encontrar lá toda na CIARCE, todo o procedimento, todos os exames, os valores que a Siscopar passa para os profissionais de saúde, seja nos laboratórios, seja também
nos exames clínicos, como raio-x, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque é a principal situação que nós estamos vivendo hoje no município de Maripá, que é a questão dos atrasos dos exames. Seja eles raio-x, tem exames aí que está mais de 2 anos, né? Eu acredito que todos os senhores vereadores também já ouviu muita reclamação sobre isso. Mas não estou aqui condenando a parte da secretaria, mas assim é realidade de todos os municípios. Então, assim, o que se tem que se focar agora, todos os gestores, inclusive o Johnny acabou comentando aqui sobre dar uma alternativa de deputado para a questão da Siscopar, não cabe a eles. Cabe sim todos os prefeitos. Eles têm autonomia de sentar na mesa de negociação com o John, que é o presidente da Siscopar, e reajustar a tabela do Siscopar. Exclusivamente, se vocês perguntarem aqui, qualquer laboratório aqui de Maripá, eles vão te responder isso. O que está esperando é essa negociação dos reajustes perante a tabela SUS, perante a Siscopar, porque já são mais de muitos anos que isso não acontece aqui. Então, o que acontece? Aí a pessoa, o particular, por exemplo, eu sou médico, me credencio no Siscopar, faço o atendimento aí de 50 consultas diárias, mais ou menos, e crio a minha clientela. Até ali tudo bem, porque ele é novo, vai se destacando, e quando ele percebe, ele vai ganhar, por exemplo, num exame, tem exames aqui que é vergonhoso, R$75 de um atendimento, de uma consulta, de um exame. Aí o que acontece? Essa pessoa vai pelo particular e paga 200, Siscopar paga 70. O que vai acontecer? Esse profissional vai falar assim, não, agora já tenho minha clientela, eu vou me descredenciar da Siscopar, prefiro fazer particular aí 10 exames e eu não preciso trabalhar tanto para atender a essa demanda da Siscopar e receber tão pouco. Ou seja, trabalha 3 vezes mais para receber muito menos. Então, esta é a realidade que está acontecendo no consórcio de Siscopar. Não envolve aqui deputados, envolve sim as nossas lideranças políticas, os nossos gestores. Eu estou falando de todos que compõem a Siscopar. E para isso já foi feita uma reunião, juntamente com médicos, inclusive fornecedores e prestadores de serviço, colocando essa realidade. Eu falo isso porque essas pessoas me relataram. Então, o que está acontecendo? O prefeito nosso, como uma grande liderança que tem na MOP, sentar com os demais prefeitos e tentar negociar a tabela do atendimento dos prestadores de serviço, seja eles nos exames laboratoriais, como também nos exames clínicos, raio-x. Por quê? Para vocês terem uma ideia, acho que Maripá tem exames aí que estão 2 anos atrasados, e as pessoas cobrando nós. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que está acontecendo? Dinheiro tem. Mas se o gestor não falar, peraí, nós precisamos aumentar um pouco essa tabela para ter esse rendimento, para ter essa demanda sancionada, não adianta nada. Só uma palavra. Pode? Pois não? Eu sugiro até, nós enquanto vereadores aqui, que nós encaminhamos um ofício para a Siscopar, então, solicitando que eles que se reúna com os prefeitos que fazem parte desse consórcio para realmente buscar uma solução, porque como o vereador coloca, nós somos cobrados, sim. Nós somos cobrados pela sociedade porque entende-se que o município deve oferecer esse atendimento. Então eu proponho a todos nós montarmos um ofício e solicitarmos então ao Siscopar, o presidente, o que ele está fazendo, ele, né, o nosso prefeito como presidente da MOP também, mas ele quanto presidente do Siscopar, quais ações ele já teve, né, sobre isso, ele já convocou esses demais prefeitos para debater isso, e eu acho que é importante, nós enquanto Câmara de Vereadores. Obrigado, Johnny, pelas suas palavras. Exatamente, eu acho que é importante a gente fazer esse ofício juntamente a todos os vereadores e juntamente ao nosso prefeito, que responde pela MOP, que tem uma força enorme. Por isso que eu estou pontuando essas 2 questões aí, para que seja resolvido isso. Porque a demanda é muito, nós vamos ter um colapso daqui a uns dias na nossa saúde de Maripá. Não só aqui, mas em toda a região. Por causa dessas questões aí, por falta de atualização do sistema da Siscopar com
os prestadores de serviço. Ou uma outra opção que Palotina está implementando, inclusive está em processo licitatório, que é o chamamento municipal. Palotina está fazendo uma prestação de serviço, chama esse empresário ou esse laboratório para prestar serviço, contrata ele para diminuir essa demanda de exames, por exemplo, laboratoriais, enfim, raio-x. Assim, Palotina está procedendo, até segundo informações que me passaram, esse chamamento municipal. É a alternativa que tem o município, essas duas formas. Então, assim, nós vamos ter muito problema, nós temos problemas demais aqui com a falta de remédio controlado, porque depende da Siscopar para mandar esses remédios controlados, e aí vem essa outra questão dos atendimentos, das questões dos prestadores de serviço, devidamente a essas questões que a gente acabou pontuando para vocês. Então, assim, há muita reclamação sobre remédios faltando, nosso posto de saúde, controlados, remédios básicos também está faltando, devidamente ao contrato que tem a empresa com o município em trazer esses remédios nesse planejamento de entrega de remédio. Então, assim, venho aqui falar para vocês, todos os demais vereadores, que possamos unir força para realmente resolver essa questão da saúde, que eu acho que é um problema que está se arrastando cada vez mais, pessoas com exames aí atrasados há 2 anos, pedindo, por favor, interceda, mas a gente não tem essa prerrogativa. Então, o único meio que eu vejo são esses 2 fatores. Uma responsabilidade grande do nosso gestor junto à MOP que ele representa, juntamente com os demais prefeitos, para marcar uma audiência e atualizar essa tabela. Não adianta atualizar agora e deixar esquecido para muitos anos. Tem que ter um parâmetro aí, de repente, o índice do IPCA, ou seja, através do aumento salarial, para que isso não aconteça, essa perca grande que está acontecendo. Porque, assim, se você pegar hoje um exame e tiver que encaminhar para o laboratório Álvaro, que é o prestador de serviço aqui do município, por exemplo, o que acontece? Eles têm a tabela deles corrigida todo ano. Como é que você vai competir, ou como é que você vai tirar o teu ganho de um município como o nosso, sendo que lá já está aumentando o dobro e você tem um déficit tão grande como esse, como prestador de serviço? Não tem como. Então, assim, fica esse alerta aí para todos os demais vereadores, que a gente possa pontuar isso aí. Um outro assunto que eu vou levantar aqui sobre a questão, sobre esse curso de capacitação, que a gente pontuou a semana passada, devidamente as irregularidades, indícios de irregularidade. Inclusive, chegou ao meu conhecimento que a maca, oxigênio, ambulância, tudo foi fornecido pela prefeitura. Essa empresa, ela teria que fornecer todos esses equipamentos. Mas fica aí um alerta. Inclusive, a gente recebeu pelo WhatsApp da Câmara Municipal o convite informal do nosso diretor, que a secretária nos colocou, convidando nós, vereadores, para participar desse curso. Eu não participei, inclusive fizemos uma nota, os 4 vereadores, devidamente, primeiramente. Ela mandou esse convite às 16 horas para nós aqui. Todo o convite tem que vir formalmente e lido na sessão da Câmara para que a gente possa acompanhar. Nesse caso, eu não vejo por que nós teríamos que participar, porque era irrestrito a questão da saúde pública de Maripá. Então, só os agentes da Secretaria de Saúde estavam aptos a participar desse curso. Então, fica aí esse alerta aí. Inclusive, tenho conhecimento que há anos atrás, um ano atrás, ou 2 anos atrás, teve um curso de capacitação do SAMU. Até segundo informações que me passaram, foram de graça. E hoje nós estamos pagando aqui para o município de Maripá um investimento aí de R$3.000 a hora para primeiros socorros ao município de Maripá, onde eu acho um absurdo. Então a gente levantou isso, estou pontuando essas questões porque veio ao nosso conhecimento, e que a população de Maripá esteja bem atento sobre essas situações. Então, assim, se gasta muito dinheiro, que eu vejo, em algumas coisas desnecessárias, e exames que a gente precisava priorizar, o remédio, está faltando. Então, assim, fica um alerta aí a todos os demais vereadores, que a gente possa pontuar essas 2 questões, tabela e Siscopar,
juntamente com o nosso prefeito municipal. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Jânio Alves. Senhor presidente, também está escrito o vereador Almiro Fritzen. Com assina para o vereador Almiro Afonso Fritzen. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa casa e os que acompanham a sessão através das redes sociais, em especial ao meu povo lá da Candeia. Ontem tivemos um almoço da terceira idade na Vila Candeia, 400 almoços. Isso dá trabalho, porque não é só no dia, porque preparar 400 almoços precisa de muito empenho, e uma diretoria que assumiu agora este ano mostrou que tem condições de fazer uma festa desse tamanho, onde o presidente fala para a diretoria, nós, a inteligência do presidente faz que as coisas funcionem. Então, meus parabéns ao presidente, à diretoria e aos grupos que vierem de fora, e também agradecer à diretoria da Igreja Católica, que se deu o espaço para a terceira idade. Então, eu vejo que essa diretoria está de parabéns e vai conseguir controlar essas situações que sempre acontecem nas sociedades, tanto faz em clube e igreja, onde a diretoria não se combina, um puxa para lá, outro para cá, mas quando o presidente é inteligente e trabalha em equipe. E sábado que vem nós temos a festa julina da Escola da Candeia, essa de Queiroz, também vai ser no pavilhão da Igreja Católica. Sobre esse treinamento que o nobre colega comentou, eu assisti, foi o primeiro dia, eu e o presidente, achei sensacional, é necessário. Agora, se tiver alguma coisa irregular, que paga, que responde por isso. Então, vamos esperar o que vai acontecer. Então, muitos vereadores se preocupem com os comentários das redes sociais. Eu não, me sinto muito tranquilo sobre as redes sociais. Tem alguns fanáticos ainda não conformados, né? Então fazem, principalmente em cima de mim. E eu gosto, eu essa semana passei mal, gripe, farmácia e cama, mas daí eu escuto os áudios de uma pessoa, aí parece um santo remédio, porque nas redes sociais é difícil você achar uma piada boa, bonita, né? E essa pessoa me deixa muito alegre quando comenta sobre política, seus conhecimentos, fala que 5 vereadores trabalham para o nosso rei, né? Só tem 4 vereadores trabalhando para a sociedade. Eu, quando escuto essa, parece que é melhor que um santo remédio para mim, né? Porque é difícil alguém fazer piada desse tipo, né? Amanhã ele vai meter os cachorros em mim de novo. Mas a gente sabe quem que é, o que ele representa, né? É ele mais ele, né? Isso na política não soma nada, né? Então a gente não se incomoda nem um pouco com isso. E sobre os comentários que foram feitos esses dias, de novo, sobre a sessão às 6 horas. Eu sou contra, às 7 horas. Eu sou contra, para mim vai permanecer às 6 horas. Quando um presidente do outro lado esteve aqui, era 6 horas. Nunca comentou diferente. Agora ele foi assinar até 2 vezes para ser às 7 horas. Impressionante. Como é que você explica uma coisa dessa? Assina 2 horas, 2 vezes para a sessão ser às 7 horas. Isso. Então, hoje, pelo menos, escutei alguns vereadores falar sobre saúde e apontando onde está o problema.
O problema não está na saúde só de Maripá. Nós depende de escapar de várias coisas, de profissionais. Mas a crítica em cima do posto de saúde, para mim, é mais político. Porque se tu conversa com outras pessoas de outro município, eles têm o mesmo problema e, às vezes, até pior. Então, se ele fala que nós não estamos fiscalizando, nós aprovamos aqui todos os requerimentos. Se nós fosse contra de fiscalizar, eu não ia aprovar um requerimento, jamais. Daí ele fala, quero ver quem vai junto na justiça agora para assinar. Não precisa ninguém. Eu levei pessoas políticas na justiça sozinho, sem ninguém assinar nada. Não precisa, senhor. Para isso não precisa ninguém assinar. Fala que vosso rei, que é o nosso presidente, é o nosso prefeito. Eu só queria pedir, quem que colocou esse nosso rei para ser candidato? Quem que foi? Não foi o chefe de vocês? Que colocou, falou, este é o melhor prefeito. E de uma hora para outra virou o pior. Esta política eu não entendo. Impressionante. O melhor prefeito, lá na minha casa, vai ser o melhor prefeito de todos os tempos, Rodrigo Chanowski. Também, para mim, foi uma das únicas coisas que eles acertaram. É o melhor. Muito obrigado, presidente. Agradeço a palavra do vereador Almir Afonso Fritzen. Senhor presidente, não há mais inscritos para falar no grande expediente. Convido nesse momento o primeiro secretário para fazer a leitura da matéria constante em pauta da ordem do dia da presente sessão ordinária. Em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária número 11/2025, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre denominação de logradouros públicos no município de Maripá e dá outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 11 de 2025. Em votação. Quem concorda permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Baixem-se a sanção. Em primeiro turno de discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes, o projeto de lei complementar número 09/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 25, de 16 de dezembro de 2005. Portanto, está em discussão o projeto de lei complementar número 9 de 2025. Em votação. Quem concorda permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Baixe-se a ordem do dia na próxima sessão. Senhor presidente, não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão para apreciação. Como não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão, para discussão e votação conforme o artigo 90 do Regimento Interno, concedo espaço de 5 minutos a cada vereador inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Senhor presidente, está escrito apenas o vereador Marcelo Henk Blodorn. Concedo a palavra ao vereador Marcelo Blodorn. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Este, senhor Adolar, Almir. Venho aqui, em nome do grupo de casais da Igreja Evangélica Luterana e SLB, agradecer a todos os casais que participaram do jantar dançante que ocorreu no último sábado. Foi um momento muito especial. Muito obrigado. Agradeço a todos. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo Blodorn. Senhor presidente, não há mais inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Como não há mais assuntos a se tratar nessa sessão, eu comunico a todos os munícipes que sexta-feira vai ter um mutirão de oftalmologista. Um mutirão organizado pelo Ciscopar. Por saúde. Como não há mais expediente, comunico em geral que não haverá mais expediente na Câmara Municipal de Maripá na quinta-feira, nos dias 19 e 20 de junho de 2025. Então, quinta-feira será feriado e sexta-feira será ponto facultativo.
Agradeço a presença e a colaboração dos senhores vereadores, das autoridades, da imprensa e do público em geral e declaro encerrada essa sessão. Sala da sessão, em 16 de junho.